Sejam muito bem-vindos. Nessa live aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesão do ligamento cruzado anterior, tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. Qual é a melhor opção para o paciente que sofre a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho? Vamos fixar aqui o tema, né? Se você está assistindo essa live gravada, agradeço a você pela preferência, por estar aqui conosco. Clica aí no aviãozinho em algum lugar da sua tela, envia aí para 5 pessoas. Por que 5 pessoas? Alguns estudos já comprovam que a gente, que somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então envia aqui essa live para 5 pessoas, 5 colegas que você acredita que vão se beneficiar com o tema que a gente vai falar hoje aqui. Deixa eu só enviar aqui para a galera, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. E aí, tratamento cirúrgico, tratamento conservador, faz cirurgia, não faz cirurgia, qual é a melhor opção, tá? A gente vai falar sobre esse tema agora, tá? E aí, pessoal, a gente inicia, a nossa live aula de hoje falando um pouquinho sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. Como é que esse paciente ele rompe? O que é a lesão do ligamento cruzado anterior? A partir do momento que o paciente, ele está em alguma atividade onde ele expõe o joelho dele a um grau de torção, a um movimento além do que os restritores estáticos, o que seriam os restritores estáticos? Ligamento, tendão, cápsula, enfim, quando ele expõe esse joelho, a uma tensão além do que esses restritores, no caso o LCA, está apto a absorver, ocorre a lesão ligamentar, tá? Geralmente o mecanismo mais comum é o mecanismo de valgo do joelho, é aquele mecanismo que o joelho ele torce. Então, a partir do momento que o paciente ele sofre a lesão do ligamento cruzado anterior, muitos não sabem como proceder, qual é a melhor opção, qual é o melhor tratamento, enfim, quem procurar e tudo mais. Então, a partir do momento, que o paciente ele sofre uma lesão do ligamento cruzado anterior, ele tem que saber, que ele vai muito provavelmente ter que confirmar essa lesão, torci o joelho, e aí agora? Ele vai passar ou por um fisioterapeuta ou por um médico. E é muito importante a gente salientar e ter esse feeling, você fisioterapeuta, que a partir do momento que o paciente ele sofre aquela lesão, a gente tem que dar aí cerca de uns 2 dias até esse joelho diminuir um pouco o edema. Porque se ele faz o exame de imagem logo em seguida da lesão, provavelmente devido à quantidade aí de infiltrado inflamatório, de edema. Fala, Raoni, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos marcar nossa live aí, depois eu vou falar com você pra gente jogar duro aí. E aí, pessoal, a partir do momento que o paciente ele sofre essa lesão, o joelho vai ficar inchado, processo inflamatório ativo e tudo mais. Então a gente precisa segurar aí cerca de 2, 3 dias para que esse paciente ele passe pelo exame de imagem, no caso a ressonância magnética, para confirmar se teve ou não a lesão do ligamento cruzado anterior, e sempre associar com a clínica. Então, quando a gente fala em exame de imagem, o exame de imagem, a imagem sempre ela é complementar, a clínica é soberana. Então, a partir do momento que você, fisioterapeuta, tem contato com esse paciente logo de cara, e você avalia, identifica uma certa instabilidade anterior, identifica uma certa instabilidade anterior, que denota uma possível lesão do ligamento cruzado anterior, e você passa o exame para esse paciente fazer, o paciente passa pelo exame de imagem e dá lá que teve realmente a lesão, confirma, tá? Então a gente precisa sempre ter esse pensamento: exame de imagem, avaliação clínica, e aí um complementa o outro. Porém, a clínica sempre é soberana. E o exame de imagem vai ser uma excelente ferramenta para a gente confirmar esse diagnóstico. E aí, muitos pacientes falam: poxa,
rompi o ligamento cruzado anterior e aí agora não tenho noção se opero, se faço cirurgia, se tento um tratamento conservador e tudo mais. Quando a gente fala, pessoal, em tratamento conservador, né, o que que as evidências científicas mostram? As evidências científicas mostram que o tratamento conservador atualmente é um tratamento, via de regra, pode ser realizado, né? Existem alguns pacientes que se beneficiam com o tratamento conservador, né? Alguns pacientes têm um bom resultado com o tratamento conservador. E a gente tem a reconstrução ou tratamento cirúrgico para aqueles pacientes que passam, né, aí pela ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, né? Qual é a diferença? O tratamento conservador, obviamente, o paciente não vai fazer nenhum procedimento cirúrgico, ele vai tratar, né, aquela lesão de forma conservadora, através de ganho de mobilidade, ativação, fortalecimento e tudo mais, tá? Já o tratamento cirúrgico, o paciente ele vai passar por um pré-operatório, tá? Ele vai para a cirurgia. Após a cirurgia, né, ele já inicia o tratamento, né, de forma imediata. Esse tratamento vai ser dividido em fases. Então, olha só, perceba a complexidade do que a gente está falando aqui, tá? Perceba os detalhes. Então, esse paciente vai para a cirurgia, passa pela cirurgia, depois da cirurgia já é encaminhado para a fisioterapia. Ele vai passar 9 meses no mínimo. Por que 9 meses? Existe um estudo que mostra que o paciente que ele faz o tratamento fisioterapêutico até 6 meses e continua o tratamento até o 9º mês, a cada mês de tratamento, do 6º ao 9º mês, ele diminui cerca de 50% de chance de uma nova lesão, tá? Então, por isso que a gente realiza o tratamento, né, pós-operatório do LCA por 9 meses, beleza? E aí ele vai passar 9 meses reabilitando, tratando. Lá no final, ele vai ser submetido a vários critérios de alta, tá? Vários critérios de alta. E após esses critérios de alta, a gente vai orientar esse paciente para a alta, beleza? E aí vocês percebem que o tratamento cirúrgico, pelo que eu falei aqui, ele é muito mais complexo, ele leva muito mais tempo, muito mais complexo, quando a gente compara com o tratamento conservador. Vocês concordam comigo? Então, tem muita gente aí que diz que faz tratamento conservador, que não é tratamento conservador, tá? O paciente, né, que por um acaso, pelo caso dele, ele faz o tratamento conservador, ele vai ter que ficar a vida toda fazendo reforço muscular, ponto, tá? Tem uma galera aí que anda defendendo muito essa questão de tratamento conservador, tal, aquela coisa, só que na clínica dessas pessoas todo mundo opera, só que na rede social, tratamento conservador, só que vai lá na clínica dele e olha, todo mundo faz cirurgia, tá? Olha os stories, todo mundo faz cirurgia. Então, qual é a visão relacionada ao tratamento conservador? O tratamento conservador, esse paciente, né, imagine aí que ele vai viver a partir de agora, tá? Ele vai viver sem uma estrutura importantíssima no joelho. E se esse paciente ele não passa por um tratamento na fisioterapia, tá? Se ele não passa por um tratamento na fisioterapia adequado e depois ele continua na academia ou continua inserido na fisioterapia, vai ser corriqueiro, vai ser algo frequente esse paciente praticar alguma atividade, fazer alguma coisa e o joelho dele inchar, tá? E aí ele vai falar, poxa, eu não consigo mais fazer uma caminhada, não consigo mais correr, não consigo mais jogar bola, porque o joelho incha.
tá? Isso aí chama-se sobrecarga, tá? Sinovite reativa, sobrecarga, devido à carga naquele joelho que não tem uma estrutura importantíssima, né, presente ali. O paciente está dando carga naquele joelho, o joelho incha, é uma resposta inflamatória à demanda abusiva sobre aquele joelho, beleza? E aí o que é que acontece? O paciente que ele opta pelo tratamento conservador, né, ele pode desenvolver outras lesões associadas, né? Como assim, Luiz? A partir do momento que o paciente ele rompe o LCA, o joelho dele fica instável, tá? O joelho dele vai ficar mais instável do que o normal, tá? Deixa eu só mostrar um vídeo para vocês aqui e aí vocês vão me dizer o que é que vocês acham. O que é que vocês acham? Esse aqui foi um paciente. Presta atenção nesse vídeo. Foi um paciente nosso que operou semana passada. Olha como tava o joelho desse paciente. Olha a instabilidade. Você acha que um paciente como esse aqui tem condição de ser tratado somente com tratamento conservador? O que é que você acha? Não, né, pessoal? Olha só a instabilidade, olha só, olha o pivô, olha a instabilidade do joelho desse paciente. Então, a partir do momento que o paciente ele rompe o LCA, o joelho dele vai ficar instável. E durante a vida dele, ele pode ter alguns episódios de torção no joelho. Ah, eu fui pegar um peso, deu uma torcida no joelho. Ah, eu fui fazer uma outra coisa, meu joelho torceu. E nessa que o joelho vai tendo alguns episódios de torção, ele pode desenvolver outras lesões. Lesões meniscais, lesão de ligamento colateral medial, né? Ou até mesmo uma lesão de LCP, se o trauma for muito grande, tá? Então, aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Existe um risco para o paciente que opta pelo tratamento conservador, tá? E existe um outro fator que é muito importante a gente salientar, que é a questão aí da artrose de forma mais precoce. Então, um paciente que rompe o LCA e ele opta pelo tratamento conservador, né? Ou ele é orientado a tratar de forma conservadora, provavelmente, né, ele vai desenvolver um quadro de artrose, de desgaste na articulação do joelho de forma mais precoce. Então perceba, pessoal, esse paciente, que é um paciente que operou, está com 5 dias de pós-operatório, já está sendo acompanhado aqui na clínica. Esse paciente, ele iria evoluir bem no tratamento conservador? Não, muito provavelmente não. Foi um paciente que ele lesionou, se eu não me engano, em agosto, passou todo esse tempo aí aguardando a cirurgia, né? Fez o tratamento pré-operatório, só que na demanda do dia a dia dele, ele torceu o joelho aí mais umas 4 vezes, na demanda do dia a dia, na atividade do dia a dia, devido à instabilidade. E aí gerou uma lesão de menisco, onde foi submetido a uma sutura, entendeu? Porém, lá em agosto, quando ele torceu a primeira vez, só tinha lesão do LCA, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que o paciente que ele opta pelo tratamento conservador, existem riscos desse paciente não evoluir bem e aí ir para 2 caminhos: ou ele vai desenvolver um quadro de artrose mais precoce, ou ele vai desenvolver outras lesões associadas à lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, tá? Uma lesão que é bem comum nesses casos é a lesão de menisco medial, beleza? Importante a gente salientar. E aí, deixa eu tirar aqui. E aí a gente entra no tratamento cirúrgico. Pô, Luiz, mas não tem nenhum... Antes da gente entrar no tratamento cirúrgico, eu vou compartilhar um caso de um paciente que passou na nossa clínica há um ano e pouco, né, atrás, que era um paciente. Olha só o perfil desse paciente, tá? Para vocês verem que não existe receita de bolo e não existe tratamentos absolutos. Vou falar para vocês um tratamento, né, que a gente fez aqui na clínica,
conservador. E vou falar o perfil do paciente e vocês vão entender o que eu estou falando. Paciente, 65 anos, hipertenso, com um pouco de sobrepeso, rompeu o ligamento cruzado anterior. Isso foi um paciente que passou conosco aqui na clínica há um ano. Paciente de 65 anos, hipertenso, sobrepeso, rompeu o LCA durante uma partida de futebol, né? Como é mais conhecido aqui na Bahia como baba. Então ele estava pegando baba, né, de final de semana, que aí depois jogava a bolinha dele lá, fazia o churrasco, tomava a cervejinha dele, tá? Questão super recreativa. Tava brincando, um futebolzinho dele, e aí torceu o joelho e rompeu o LCA. Esse paciente chegou para mim, né? Ele tava com 2 meses de lesão, se eu não me engano, uma coisa assim, 2, 3 meses, e falou que tinha ido em 3 médicos e os 3 médicos falaram a ele que tinha que operar. Esse paciente chegou para mim e falou assim: Luiz, eu sou idoso, sou hipertenso e não quero operar, não quero fazer cirurgia, não tenho plano de saúde e não quero me sujeitar a uma cirurgia. Esse paciente, pelo histórico dele, é um paciente de 65 anos, é um paciente que no joelho dele, no exame de imagem, você já havia alguns sinais de artrose, porque é um paciente de 65 anos. A artrose, ela surge a partir da 6ª década de vida. É uma doença que tem predominância em pacientes idosos. E esse paciente já era idoso. Então não tinha como ele evoluir com a artrose de forma precoce. Concorda comigo? Que ele já tinha artrose, ele já era idoso. Era um paciente que jogava final de semana, ali tinha final de semana que não jogava, tal, era super, aquela atividade era recreativa, e ele falava que a atividade física que ele gostaria de voltar a praticar era a caminhada, ou seja, caminhada, uma atividade linear, não tem mudança de direção, que é onde o ligamento cruzado anterior iria impactar mais, tá? A questão do LCA iria impactar mais em atividades com mudança de direção, como o futebol, tá? E aí, esse paciente falou que não queria operar e queria ouvir a minha opinião. Então, por esses fatores, paciente idoso já não tem mais como desenvolver artrose precoce, porque já é idoso, já tem sinal de artrose. É um paciente que estava com um grau de instabilidade pequeno, não era severo, era um paciente, não era aquele pivô agressivo, aquele pivô como vocês viram no último vídeo. Era um paciente, né, que era hipertenso, e era um paciente que falou que não queria mais jogar bola, e queria só fazer a caminhadinha dele 3 vezes na semana. Caminhada, atividade linear. O que foi que a gente fez com esse paciente? Realizamos o tratamento conservador nesse paciente. E qual foi o resultado? Tranquilo. O paciente evoluiu bem, super bem, tá aí super bem, já teve alta, tá fazendo a academia dele, tava com a gente aqui até ano passado, já demos alta, entendeu? Tranquilo, sem dor, no início, durante todo o trabalho, né? Tanto no início, meio e até no final, joelheira. Passei para ele usar a joelheira durante os atendimentos, quando fosse na rua, quando fosse caminhar, sempre de joelheira, né? É um instrumento que soma bastante, nesse caso dele. E foi um paciente que evoluiu bem, né? Devido a todo esse histórico que eu falei aqui. Agora, se fosse um paciente jovem, adulto jovem, que quisesse voltar ao futebol, você acha que o tratamento conservador seria uma boa? Não, porque o futebol é um esporte que tem muita mudança de direção, que tem muito pivô, então anota isso aí. Paciente que pratica uma atividade física, que tem mudança de direção, que tem movimentos de pivô e ele quer voltar à atividade física, é um paciente jovem, a gente orienta que faça a cirurgia, que passe pelo tratamento pré-operatório, se prepare para a cirurgia, tá? Após o tratamento pré-operatório, tudo bem? Faz a cirurgia e já vem de imediato para a fisioterapia.
tá? Nesse perfil de paciente a gente tem que seguir, ó, essa tríade aí, tá? Pré-operatório bem feito, prepara esse paciente, manda esse paciente para cirurgia sem déficit de mobilidade, manda esse paciente para cirurgia com quadríceps ativo, manda esse paciente para cirurgia sem processo inflamatório, sem dor ou pouca dor, dor mínima, e manda esse paciente para cirurgia bem orientado. Manda esse paciente para cirurgia bem orientado, entendeu? Sabendo qual é o posicionamento adequado, sabendo o que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer, entendeu? E tudo mais, beleza? E aí a gente entra no tratamento cirúrgico. Quando é que o tratamento cirúrgico ele vai ser indicado, né, nos pacientes que sofrem uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho? Primeiro, paciente jovem, paciente ativo, atletas, pacientes que praticam atividade física de modo competitivo, que querem retomar as atividades. Esse perfil de paciente tem indicação de passar pelo procedimento cirúrgico, de passar pela reconstrução do ligamento cruzado anterior, para que não venha a sofrer nenhuma, futuramente, né, de forma breve, não venha a sofrer nenhuma lesão associada, mais grave, e ter que operar, ou que esse paciente não venha a desenvolver uma artrose de forma precoce. E também para que ele consiga voltar à atividade física com uma boa demanda, tá? Com uma boa concentração, voltar com uma boa demanda aí esportiva. Tudo bem? Importante a gente salientar isso aí, beleza? E aí, o que é que acontece? Esse paciente jovem, paciente atleta, ele precisa passar por um processo de cirurgia, por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho. Por que isso? Quando o paciente ele rompe o LCA, né, o joelho dele fica instável. Então, se ele quer voltar com qualidade para a atividade física, ele precisa trabalhar, ele precisa, o cirurgião precisa reconstruir aquele ligamento para que ele consiga aí voltar a ter um grau de estabilidade no joelho. E a partir disso voltar à prática esportiva após 9 meses, é claro, sendo aprovado em todos os testes, né? Os testes em todos os critérios de alta. Então, o que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte. Deixa eu colocar de novo esse videozinho aqui. O que a gente tem que entender, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Paciente que rompe o LCA, ele tem, na grande maioria das vezes, isso aqui, quadro de instabilidade. E é claro que não é todo paciente que vai ter esse grau de instabilidade. Tem paciente que vai ter um grau muito menor, porém tem um grau de instabilidade. O joelho dele vai estar frouxo, vai ter instabilidade naquele joelho. Então esse paciente ele precisa, se ele quer voltar, se ele quer ter segurança, se ele quer ter uma vida normal, ele precisa passar pela reconstrução, tá? Importante. E mais importante ainda, você que está aqui ao vivo, está acompanhando essa live aí gravada, mais importante ainda é a gente salientar para os pacientes a importância que não é só a cirurgia. A cirurgia é uma fase do processo. O paciente ele precisa se dedicar ao processo de reabilitação, à fisioterapia. Porque se o paciente, escute só o que eu vou te falar, se o paciente ele passa pela reconstrução da LCA, ele opera e ele não faz fisioterapia, ele não procura uma clínica especializada, não adianta, pessoal, não adianta. Tem que procurar um serviço especializado. Cirurgia de joelho é coisa séria. Um joelho pós-operado não vai entregar nada de graça. Frase do nosso mestre Felipe Fumê. Um joelho pós-operado, ele precisa da dedicação do paciente, precisa da dedicação do profissional. O profissional precisa saber o que está fazendo.
não é somente focar nos sinais, não é somente, o paciente não está dobrando, vamos dobrar, o paciente não está esticando, vamos esticar, o paciente está com fraqueza, vamos puxar peso, o paciente está com o joelho inchado, vamos utilizar técnicas anti-inflamatórias para alívio da dor também. Não é isso. O paciente que passa por uma cirurgia de joelho, ele precisa ser acompanhado por um fisioterapeuta, por uma clínica especializada em reabilitação de joelho, em reabilitação pós-operatória de joelho. Não tem jeito, pessoal. Então, se o paciente ele vai operar, ele precisa entender que ele vai ter que se dedicar ao tratamento fisioterapêutico pós-cirúrgico, porque não adianta reconstruir e não fazer a fisioterapia. Lá na frente o corpo vai cobrar, você vai ficar com a perna fraca, vai perceber que o seu dia a dia está difícil, está limitado, que você faz qualquer coisinha, o seu joelho já incha, que você não consegue dobrar todo o seu joelho, isso vai te incomodando. Então, a partir do momento que o paciente ele opera, ele tem que ter isso em mente. Ele tem que se dedicar ao tratamento conservador. Ou desculpa. Ele tem que se dedicar à fisioterapia. Tá? O paciente que opera tem que se dedicar para a fisioterapia. Aqui na clínica, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. A gente está com um paciente com 5 dias de pós-operatório, tem outros pacientes mais tardios, com mais tempo, mas esse paciente aqui, ó, obteve um resultado bem legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Opa, aí, ó. Esse paciente, esse dia aí foi o primeiro dia pós-operatório dele. Ele operou na quinta, esse vídeo foi feito na sexta-feira, tá? Olha só como esse paciente chegou. Extensão zerada, você percebe ali que não tem nenhum espaço embaixo do joelho dele, né? Que não dá para passar nenhum dedo, olha embaixo, extensão zerada. Ativação do quadríceps ok, olha ele contraindo, sem eletroestimulação e o calcanhar subindo, tá? Ativação ok. Isso aí, primeiro dia pós-operatório, tá? Primeiro dia DPO, tá? Primeiro dia pós-operatório. Mas por que isso? O paciente se dedicou. Paciente adulto, jovem, fez um bom tratamento pré-operatório conosco aqui na clínica, se dedicou, buscou, tá? E aí fez a cirurgia, né? Cirurgião fez uma excelente cirurgia. E aí chegou pra gente logo de imediato, no primeiro dia pós-operatório, tá? E tá aí evoluindo super bem e tenho certeza que a reabilitação vai ser um sucesso, tá? Mas por quê? Porque o paciente se dedica, o paciente busca. Então, o que é que a gente precisa, né? E isso aí a gente realiza no momento da consulta com os nossos pacientes, né? Eu faço isso bastante no pré-operatório. Então, quando o paciente ele está conosco em pré-operatório, a fase final do pré-operatório eu invisto aí algum tempo para falar sobre isso com o meu paciente, para explicar a ele, ó, você vai passar por uma cirurgia que provavelmente vai ser feita assim, tá? Desculpa. Essa cirurgia vai provavelmente acontecer isso no seu joelho. Você vai ter esse sinal e você vai precisar seguir essas orientações por tanto tempo. Vai acontecer isso. Eu explico todo o processo para o paciente, desde o que é a cirurgia, desde o que o posicionamento que ele tem que ficar após a cirurgia, ainda no hospital, o que é que ele tem que fazer quando chegar em casa, quando ele inicia o tratamento, o que é que pode surgir no joelho dele de diferente, para que ele não se assuste. Então tudo isso, pessoal, faz parte. Porque o paciente que é bem orientado, ele vai aderir melhor ao tratamento fisioterapêutico. Isso é fato. Isso é algo que a gente percebe aqui no nosso dia a dia clínico. Paciente que ele é bem orientado, paciente que sabe qual é a lesão dele, o porquê que ele está fazendo aquele exercício, o porquê que ele tem que esticar o joelho, o porquê que ele tem que dobrar o joelho, o porquê que ele tem que fazer uma série de coisas, ele vai se dedicar melhor ao teu tratamento, ao tratamento proposto. E se o seu paciente se dedica,
ele evolui. E se o seu paciente evolui, você cresce, tá? Então nós, fisioterapeutas, não crescemos quando a gente faz uma nova especialização, um novo curso. Não é sobre isso, pessoal. Numa clínica de fisioterapia, num serviço de fisioterapia, o principal é o paciente. Sem paciente não existe Luiz Felipe, sem paciente não existe clínica, sem paciente não existe Instagram, sem paciente não existe curso, não existe nada. Então vocês têm que entender que para você crescer na profissão, o seu paciente tem que crescer também. O seu paciente tem que evoluir, porque através dos resultados positivos do seu paciente, o seu paciente vai ser grato, o seu paciente vai te indicar para outras pessoas. Então, quando a gente fala em fisioterapia, esqueçam isso, meus colegas fisioterapeutas, que você é o principal. Não, o paciente é o principal. O paciente é o protagonista, né? Assim que se fala. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, busquem cuidado dos pacientes de vocês. Busquem estudar para os pacientes de vocês. Busquem fazer cursos para cuidar melhor dos pacientes de vocês. Não busquem fazer cursos para estar dizendo, porque eu tenho essa formação, tenho isso, mas o que é que essa formação vai agregar na vida do meu paciente, dos pacientes que estão chegando na minha clínica, tá? Então pensa nisso que o caminho é basicamente esse aí. E aí, pessoal, o que é que acontece? Quando a gente fala, né? A gente traz essa comparação aí, então vamos trazer aqui um resumão do que a gente falou aqui nessa live aula. Tratamento conservador e cirúrgico, né? Primeiro de tudo, avalie o paciente, avalie o histórico do paciente, os desejos do paciente, tá? A idade do paciente, se esse paciente tem alguma doença associada, se esse paciente tem alguma comorbidade, se é um paciente que ele quer retornar ao esporte, se é um paciente atleta, esportista. Avalie, entenda o caso do seu paciente, estude o caso do seu paciente. E a partir disso, você vai identificar se ele tem ou não tem indicação de cirurgia, tá? Porém, o tratamento cirúrgico é o tratamento padrão ouro. Então, se o paciente ele quer ficar bem, se ele quer ter uma vida tranquila, sem ter problemas, o ideal é que ele passe pelo tratamento cirúrgico. Passe pelo tratamento cirúrgico. Luiz, qual é a sua opinião frente a essa questão, conservador versus cirúrgico? Na minha opinião, né, o paciente não tendo nenhuma contraindicação para a cirurgia, faz a cirurgia, tá? Passa pelo procedimento cirúrgico, porque o joelho vai ficar estável, a gente vai minimizar ao máximo a chance de uma relesão, a gente vai minimizar ao máximo a chance desse paciente torcer esse joelho e ter uma lesão mais grave. Esse paciente vai ter mais segurança no dia a dia, esse paciente vai ter uma vida sem dor, sem o joelho estar inchando, esse paciente não vai ter limitações, não vai ter uma vida limitada, não vai ter um dia a dia limitado, vai poder socializar, vai poder retomar o esporte, vai poder retomar suas atividades físicas com excelência e segurança. Mas é claro que tudo isso acontece se o paciente ele passa por um bom tratamento fisioterapêutico, tá? Se fizer a cirurgia e não fizer fisioterapia, vai ficar ruim, tá? Não vai evoluir, não tem jeito. Velho, mas eu não gosto. Tem que fazer fisioterapia, não tem jeito. Operou, passou pelo tratamento cirúrgico, de imediato, fisioterapia. Procure uma clínica especializada, procure uma clínica com profissionais que tenham vivência, né? Que são especialistas que buscam conhecimento frente a essa questão da reabilitação de joelho, que estão sempre se atualizando para que ele possa estar prestando o melhor serviço para você. Daqui a 10 dias
eu vou estar viajando para mais uma atualização em pós-operatório de joelho. A gente vai estar indo para Londrina mais uma vez, fazer o curso do professor Felipe Fumê, né, o curso avançado, primeira turma do método Felipe Fumê avançado lá em Londrina, né, onde a gente vai passar 5 dias de muito estudo, muita prática, numa verdadeira imersão, tá? Então, tá aí a importância disso para os nossos pacientes, para o nosso serviço e para a gente ajudar mais e mais pessoas, né, que buscam uma vida plena, que buscam uma vida sem dor, que buscam uma vida o mais normal possível após uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, tá? Então tenham sempre isso em mente. Primeiro de tudo, avaliem o histórico do paciente, mas saibam que o paciente quer ter uma vida plena, se ele não tem contraindicação para cirurgia, se ele quer ter uma vida plena, vida boa, tranquila, cirurgia, tratamento cirúrgico e fisioterapia especializada o quanto antes, iniciar de imediato e de preferência fazer o tratamento pré-operatório. Tudo bem? Vamos lá, vamos jogar duro e enfrentar mais uma tarde de atendimentos. Já tem paciente aqui aguardando a gente na recepção. Vamos lá, vamos para mais uma tarde cheia de atendimentos, né? Agora à tarde a gente tem aí 2 pacientes pós-operados de joelho. E vamos que vamos, agradeço a você pela confiança, pela presença e a gente volta aqui ainda essa semana para mais uma live aula. Grande abraço e excelente tarde.